Obrigado, Senhor. Nós honramos o Teu nome nessa tarde, Pai. Levantamos mãos santas, sem ira, nem contenda, sem divisão, sem confusão. Queremos honrar o Senhor com o coração limpo e íntegro. Mas, Pai, queremos fazer isso na unidade que é promovida pela fé, Pai. Obrigado porque estamos aqui em um só acordo, em um só propósito. E nós cremos mesmo na Sua glória se manifestando, Pai, em resposta à nossa consagração e à nossa entrega de coração. Obrigado por essa tarde. Eu declaro em nome de Jesus refrigério se manifestando nessa tarde. Eu declaro, Pai, um bálsamo mesmo para trazer alívio para aquele que talvez esteja cansado, sobrecarregado. Obrigado porque o Senhor é o bom pastor do seu rebanho, Jeová Raá. Assim como foi nosso pastor, Salmo 23, graças a Deus, nosso bom pastor se manifestou por meio de Jesus Cristo em João, dizendo que Ele era o bom pastor, Ele conhece as suas ovelhas. O Senhor sabe cada necessidade aqui, Pai, necessidades que eu não conheço, mas o Senhor conhece. E eu creio que hoje à tarde, respostas do céu, Pai, estão chegando para as nossas vidas. Ele que estava tendo necessidade de direções, obrigado por direcionamentos divinos chegando, Pai. Eu te agradeço pela sua graça se manifestando poderosa no nosso meio nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar. Amém. Glória a Deus, que coisa boa. Quero falar da alegria de estar aqui com os irmãos, agradecer pastor Ricardo, toda a liderança. Para a gente é um prazer poder compartilhar de um tempo como esse. E irmãos, eu vejo excelência e honra no trabalho que está sendo feito nesse ministério. Eu sei que são valores que o Senhor reconhece. Eu quero até tratar algumas coisas sobre isso hoje à tarde. Eu creio que vai trazer edificação para o seu coração. E essa é a minha oração, que de alguma forma a gente possa ser uma bênção nesse tempo, né, e contribuir com a sua vida para o que você já está fazendo para o Senhor. Aqui a gente tem a liderança, né, das igrejas que estão participando aqui, e eu quero em primeiro lugar agradecer você pela disponibilidade de coração de estar aqui servindo o Senhor, né? O Senhor, Ele é um bom recompensador, e eu sei que nada do que você está fazendo, nada do que você tem vivido vai ficar esquecido. Às vezes a gente esquece, mas o Senhor não esquece. Ele é galardoador mesmo daqueles que o buscam. E eu creio que a gente vai continuar vivendo a nossa vida provando do privilégio não só de ter o galardão, mas de ter o galardoador conosco. Amém? Mas eu queria falar hoje à tarde, especialmente algumas coisas que estão no meu coração. Romanos no capítulo 1, eu não vou ler o contexto inteiro, mas a partir do versículo, você conhece o versículo 16, 17, Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque no Evangelho a gente conhece a justiça de Deus, de fé em fé, e aí por diante ele continua falando sobre um grupo de pessoas que, ainda que tenha conhecido Deus, lá no versículo 21, ele diz que esse povo conheceu Deus, mas não o reconheceu ou não o glorificou como Deus. Amém? O Evangelho, pessoas que ouviram o Evangelho, mas que decidiram, mesmo entendendo o Evangelho, mesmo ouvindo a mensagem, elas decidiram não glorificar Deus como Deus. E elas começaram a glorificar a si mesmas. E tem uma série de coisas que Paulo vai falar lá, uma lista grande. E tudo aquilo que Paulo fala parece demonstrar, irmãos, a geração que a gente está vivendo. É uma geração de valores bem deturpados, que embora conheça alguma coisa da palavra de Deus, embora conheça o Senhor de alguma forma, elas decidiram deturpar. E por causa da atitude delas, versículo 26, Deus vai dizer que Ele as entregou a paixões infames. E essa palavra infame lá no grego, ela é a palavra atimia. Essa palavra é muito interessante para a gente, porque ela é a palavra que descreve desonra. E eu quero que você pense um pouquinho. Deus, irmãos, Ele tem desejo, Ele quer fazer coisas, mas Ele conta de fato com a cooperação humana. Não vou entrar nessas coisas agora, mas eu quero só te fazer pensar um pouquinho. Comumente, irmãos, a gente entende e aponta, por exemplo, para Faraó, e lembra do texto em que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e pessoas começam a pensar assim, tá vendo? Tem gente que Deus
amolece e tem gente que Deus endurece. Mas se você for ler um pouquinho, o momento em que Deus traz endurecimento ao coração de Faraó é mais ou menos lá no capítulo 14 do livro de Êxodo. Mas Deus está falando com Faraó desde o capítulo 8. Deus manda Moisés ir lá. Moisés faz os sinais, Faraó endurece o coração. Deus traz uma exortação pela boca de Moisés. Moisés fala com Faraó. Mas Faraó rejeita mais uma vez. E pelo contrário, se você vai ver que a segunda advertência que Deus deu através de Moisés, dizendo, deixa o meu povo ir, diz que Moisés voltou e perseguiu o povo ainda mais. E aí, irmãos, lá no capítulo 14, depois de Deus tentar várias vezes que Faraó abrisse o coração para que o povo de Israel fosse embora, a Bíblia diz, irmãos, que veio um endurecimento da parte de Deus. Eu quero só que você pense, o sol que endurece o barro é o mesmo sol que derrete a manteiga, derrete a cera. Não é que Deus, irmãos, estava trazendo dureza para o coração de Faraó, porque Deus queria fazer isso. Mas a dureza do coração de Faraó foi o juízo de Deus por causa da atitude dele para com o próprio Deus. Romanos no capítulo 1, é Deus dizendo assim, olha, vocês querem viver como vocês querem, então eu vou entregar a vocês a desonra. E aí eu quero que você pense, irmãos, nós estamos vivendo em um mundo que tem a desonra como um padrão comum e normal. A gente está vendo desde as gerações mais jovens até pessoas mais velhas sendo desconstruídas na área de honra. E eu vou te dizer, irmãos, Deus é um Deus de honra. A gente estava cantando isso aqui, a Ele a honra, a glória. Deus é um Deus de honra. Já ouvi pessoas que escutam uma mensagem como essa, aí já ficam armadas e começam a dizer assim, pastor, mas eu vi uma pessoa cometendo um abuso nessa área. Eu vi uma liderança que estava sendo abusiva nessa questão da honra e tudo isso. Mas eu quero te prevenir já. Irmãos, eu já vi também pais que abusaram dos filhos. Agora eu te pergunto, eu vou parar de ensinar sobre a paternidade bíblica porque alguém errou, porque alguém entrou numa vala de erro por causa daquilo? Não, irmãos. Os valores de Deus permanecem os mesmos. Pessoas podem errar, mas graças a Deus, irmãos, a palavra traz uma instrução para as coisas que Deus quer construir na nossa vida. Existem muitas coisas, irmãos, que Deus quer fazer na nossa vida, mas que Ele vai fazer à medida que a gente agarra esses princípios. Lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, pode ficar com o coração tranquilo, a gente não vai colher a oferta, mas é um texto que a gente usa para isso. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. A gente vai dar uma pesquisada por aqui. Ele disse, eu estou lendo na Bíblia King James, tá? De 1611. Ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento ou não te estribes no teu próprio entendimento. Para quem anda de cavalo sabe que o estribo é o lugar que você consegue se equilibrar, né? A menos que você seja um Indiana Jones, um menino do rio, alguma coisa assim, você precisa de um estribo para poder ficar firme em cima de um cavalo. E Deus está dizendo, se você tem que se firmar em alguma coisa, que você não se firme no seu próprio entendimento. Não se estribe no que você conhece, no que você pensa. Mas em todos os teus caminhos, reconhece o Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer, irmãos, não é como quem passa a vista em um lugar e encontra um rosto familiar. Reconhecer é você fazer distinção. É você trazer um reconhecimento no sentido de elevar aquela pessoa do nível normal das outras pessoas. E a Bíblia está dizendo, irmãos, que se você confia e reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar as suas veredas. Deus não pode, irmãos, endireitar uma vereda numa área que Ele não é reconhecido. Os irmãos estão aqui hoje à tarde, estão arrependidos de ter vindo? Fique não. Tenha calma, escute o que eu vou dizer. Ele disse, irmãos, reconhece-o em todos os seus caminhos e não tem uma vereda torta da sua vida que Ele não possa endireitar. Mas nota que Deus só vai conseguir endireitar veredas quando houver reconhecimento. E por favor entenda, eu não estou falando aqui sobre honra em um aspecto só. Eu vou já te mostrar. Deus fez questão, irmãos, de falar sobre honra em todos os tipos de relacionamento que a gente vai ter aqui na terra. Deus fez questão, inclusive, de nomear a honra nesse tipo de relacionamento. Mas você não consegue, irmãos, ajudar alguém que não quer ser ajudado. Eu sou pastor há algum tempo.
Eu lembro, irmãos, de um grupo, de um casal especial que veio se aconselhar comigo. Esse casal estava tendo problema, eles estavam brigando demais e eles, na cabeça deles, o subconsciente da cabeça deles era de que a casa deles era uma rinha de MMA, uma rinha não, né? Um ringue de MMA. Era uma beleza fora de casa, mas chegava em casa, aí começava, um achava que tinha que destruir a vida do outro, eu acho. Aí eles vieram falar comigo, disse, pastor, eu não sei o que é que está acontecendo, a gente está fora, na igreja é uma bênção. Eu sugeri, quer morar na igreja? Quer morar na igreja não. Então vamos lá, vamos pensar. Primeira coisa, vocês precisam mudar o ambiente da casa de vocês. A casa, de verdade, irmãos, na cabeça deles, quando eles chegavam em casa, eles entravam num modo que era só egoísmo puro. E aí, acabava um brigando com o outro. Aí eu lembro do primeiro aconselhamento. Quando eles chegaram, eles disseram assim para mim, pastor, está sendo transmitido? Só para eu saber, pastor. Está transmitido? Está só gravado, né? Então não vou falar mal de ninguém não, que está sendo gravado aqui. É brincadeira, irmãos. Eu não ia falar de qualquer jeito, falar mal só do diabo aqui. Mas esse casal chegou, irmãos, e disse, pastor, a gente lhe honra demais. Rapaz, o senhor é um homem de Deus. Meu amigo, o senhor é um homem de Deus. A gente lhe ama demais. A gente trouxe até um presente, me deram um presente. Aí eu recebi o presente, irmãos. Educação, tudo. Eles sentaram, foi a primeira conversa. Eu disse, tá bom, pois senta aí, vamos conversar. Eu disse, cara, todo dia você vai orar com a sua esposa e você vai mudar o ambiente da sua casa de rinha de MMA para a igreja. Faça de conta que a igreja, vocês não brigam na igreja, né? Então faça de conta que a casa de vocês é uma igreja, comece a adorar a Deus, tenha um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, religiosamente, no melhor sentido dessa palavra, porque eles precisavam reprogramar a cabeça deles. Ele precisava lembrar que a mulher dele era filha de Deus, então Deus era o sogro dele também, não era só o pai, né? E aí, pensando sobre isso, foram embora, disseram que iam fazer, beleza. Segunda reunião da gente, semana seguinte, chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor é um homem de Deus, viu? Rapaz, a gente é grato demais pela sua vida. A gente tem, pelo amor de Deus, pastor, o senhor é uma bênção grande demais. Me trouxeram outro presente. Irmãos, eu comecei a ficar extremamente incomodado com aquilo. E eu perguntei para eles, vocês fizeram o que eu disse? Vocês tiveram tempo de orar? Eita, pastor, não deu tempo não, porque era a época do imposto de renda. Aí, por causa do imposto de renda, correria, trabalho, o senhor sabe como é. Tem que sustentar a casa, não sei o quê. Eu ouvi, eu disse, rapaz, se tu não praticar o que eu estou te dizendo, eu não vou perder meu tempo. Eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo para perder, não. Vocês vão prestar atenção no que eu estou dizendo? Vamos, pastor, o senhor é uma benção. Aí vem me abraçar e não sei o quê. Irmãos, semana seguinte, terceira reunião. Quando eu olho, irmãos, na mão dele, eu vejo o presente, eu virei para ele, eu disse, eu não quero seus presentes. Vou levar embora seu presente. Eu quero saber se quando vocês chegarem em casa, vocês tiveram o tempo de... Pastor, rapaz, não deu certo não. É porque foi muito corrido. Mas o senhor é um homem de Deus. Eu disse, não venha com esse discurso de que eu sou um homem de Deus, de que não sei o quê. Mentira, rapaz. Você não acha que eu sou um homem de Deus e você não tem consideração nenhuma pelo que eu falo. Como é que eu vou conseguir te ajudar se tu não... Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu vou falar sobre honra e talvez eu fale de uma forma um pouco desordenada aqui. Mas a primeira coisa que honra vai fazer é você ouvir com atenção aquilo que a outra pessoa está falando. Quer seja quem seja na sua vida. Não adianta você dizer que honra e não considerar. E eu vou te dizer de cara aqui, irmãos. Quer me desonrar hoje à tarde? É só terminar essa reunião e você ir para casa sem pensar em nada do que eu falei. Que vai me desonrar não é alguém não prestar atenção só aqui. Também, irmãos, não prestar atenção aqui também é uma manifestação de desonra. Mas não meditar no que é dito. É tanto que quando a Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo está dando alguns conselhos para... rapaz, o senhor é esperto mesmo, viu? Deus lhe pague. Eu estava vendo só, estou vendo a glória aqui ainda. O senhor traz mais para cá, assim. Pode vir mais para cá. Deus lhe pague, viu, meu irmão? Vem mais. Pode vir mais um pouquinho. Aí para mais. Agora sim, irmãos. Estou vendo os irmãos. Aí dá para ver quem está prestando atenção, quem não está, né? Não, mas Paulo diz, brincadeira, irmãos, brincadeira. Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, vários conselhos. E lá no final, ele vai dizer que se você seguir aqueles conselhos, o Deus da paz vai te santificar no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Mas um dos conselhos que ele diz é, não apague o espírito.
não extingua o espírito. E às vezes a gente lê esse texto e fica pensando que não apagar o espírito é só, ou apagar o espírito seria não crer nos dons espirituais. Também, mas especialmente ele vai narrar, ele vai citar nominalmente a profecia. Ele diz, não apague o espírito. Versículo seguinte, não despreze as profecias. Está aqui, irmãos? Desprezar pode parecer na cabeça de alguém que se levanta e diz, não estou nem aí com o que o profeta está falando não, vamos embora. Mas desprezar, irmãos, pode ser ouvir e esquecer o que ouviu. Conhecimento esquecido, saiba disso, é conhecimento desonrado. Se eu não tenho honra, eu não vou guardar, eu não vou meditar, eu não vou considerar. Eu vou fazer ouvido de mercador. E eu vou te dizer, irmãos, você pode apagar o Espírito. Em outras palavras, o Espírito Santo vai te dar comandos. Se você não guarda o que ele está falando, ele não vai continuar falando. Se a gente não tem consideração pelo que ele diz, falando de dons espirituais, se Deus traz algo para o seu coração, anota, considera, pensa naquilo, medita naquilo, escuta mais de uma vez, irmãos, graças a Deus a gente tem recurso de gravação, escuta de novo a palavra que Deus está falando com você, isso é uma manifestação de honra. Agora voltando para o texto de Provérbios 3, e já que eu já falei sobre isso, você não adianta dizer que honra, irmãos, honra não é presente, honra é considerar de uma forma diferente. E isso vai ter manifestações, obviamente. Mas a honra não é o presente. A honra é a atitude do coração que vai promover muitas manifestações externas. Mas se não começa no coração, está tudo errado. Às vezes a gente está falando isso e pessoas acham que honra é bajulação. Mas honra é completamente diferente de bajulação. Aqui, irmãos? Qual é a diferença entre honra e bajulação? A atitude do coração. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus ensinando para os discípulos, eu não vou dizer todos os textos, que é para os irmãos irem pesquisar depois. Porque eu já notei que quando a gente diz todos os textos assim de mão beijada, ninguém vai atrás, eu também não estou dizendo mais não, agora estou me libertando disso. Mas antes eu dizia, estou bem direitinho. Mas Mateus, no capítulo 6, Jesus disse assim, se a tua justiça não exceder a justiça dos fariseus, está fora, você não entendeu nada do que eu estou falando. Aí Jesus vai falar sobre a justiça dos fariseus e sobre a justiça decorrente da nova aliança, a justiça da fé. E ele diz para eles o seguinte, quando você for dar a sua oferta, quando você der a sua oferta, não dê com o propósito de ser visto. Ele fala no capítulo 6, de fato, a primeira coisa é a oração. Quando você for orar, não faça como os fariseus. Como é que eles fazem, pai? Eles fazem, e Jesus vai nomear isso, com o propósito de serem vistos. É possível fazer a mesma coisa sem o propósito de ser visto. Irmãos, estão aqui, irmãos? Bajulação vai tratar do que é visto. Honra é um processo do coração. Então, sendo assim, muito cuidado na hora de avaliar a vida dos outros. Porque a gente consegue ver as atitudes, mas o coração, para ser visto, demora um pouco mais de tempo. Sim, a atitude do coração vai ser vista no que a pessoa faz, mas você vai ter que juntar um apanhado de tempo muito maior. Porque a honra, ela vai ter frutos correspondentes. Agora Deus disse, em todos os teus caminhos, reconhece-o. Como eu vou reconhecer a Deus? Irmãos, escuta o que Ele está dizendo sobre cada caminho da tua vida. E aí pessoas vêm para a igreja e querem que Deus toque a vida no trato com os relacionamentos dentro de casa. Já vi várias vezes, mulher dizendo, pastor, eu quero que Deus toque a minha vida conjugal com meu esposo. Aí chega em casa, aí vê o marido que não é crente, aí fala, ei, Satanás ainda está aqui, está com a chupeta do diabo na boca, com um cigarro, uma coisa. Aí depois a culpa é de Satanás e do marido que tem um coração duro. Vocês estão entendendo, irmãos? Reconhecer a Deus é dizer assim, Senhor, como o Senhor quer que eu trate o meu relacionamento com o meu marido? O que a Bíblia disser eu faço. Aí eu já vou dar uma pista para você, 1 Coríntios capítulo 13. Se você puder ler ela, tem a Bíblia amplificada, que está em português já, da Belo. Irmãos, procura ler isso, procura ler 1 Coríntios 13 lá. O amor não é rude. Oh, glória a Deus. Eu estou pregando a mensagem certa, que eu estou vendo os irmãos felizes demais.
demais aí, ouvindo o que eu estou dizendo. Mas é isso mesmo, irmãos. Ele vai falar que o amor não é rude, o amor não busca os seus próprios interesses. Ninguém casa para se saciar, irmãos. Se é isso, não casou no amor. Aí agora, pastor, agora se converta e ande no amor dentro do casamento. Essa é a vontade de Deus. Mas eu quero só que você pense um pouco sobre esse reconhecer. É dizer, Senhor, o Senhor tem mais sabedoria do que eu vou praticar isso. Mas vamos lá, para a gente não ficar para sempre aqui nesse versículo. Versículo 7. Ele diz, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Será isso saúde para o teu umbigo e medula para os seus ossos. Fala sobre saúde aqui. Versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Porque muita gente não tem condição de honrar o Senhor. Porque o contexto do que ele está falando começa no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Você só vai conseguir confiar a partir do momento, você só vai conseguir honrar a partir do momento que você confiar. E a maioria das pessoas que eu conheço que não dão dízimo e não dão oferta, elas não fazem isso com a atitude de ser ruim para com Deus. Mas é desconfiança ou incredulidade de que Deus vai se manifestar como supridor delas. Pessoas pensam, se eu der, como é que Deus vai poder me suprir? A pergunta é o contrário, irmão. Se você não der, como é que Deus vai poder te suprir? Porque ele disse que iria endireitar o caminho daquele que o reconhecesse. Dízimo e oferta é dizer o seguinte, Senhor, eu estou te reconhecendo nas minhas finanças. Você está dizendo para Deus, você está dizendo para Satanás, você está dizendo para o mundo, você está dizendo para a sua própria carne. Dizendo, ei carne, eu não sou avarento, não importa o que me digam, não importa o que eu já passei na minha vida, eu reconheço o Senhor nessa área. Amém? Está ficando animado agora, né, irmãos? Já pode colher uma oferta aqui hoje à tarde? Os irmãos não me conhecem ainda, eu estou brincando, viu, irmãos? Tenha calma. Mas pode ser também, não tem problema não. Agora pensa aqui, honra é a palavra grega, essa palavra hebraica de fato, kabed, né, na verdade, que é de onde vem a palavra kabod. É uma palavra que a gente usa muito para glória. Você certamente já deve ter ouvido alguém até cantando alguma coisa assim. Kabod é a glória de Deus. E essa glória tem a mesma raiz da palavra honra, que dá a ideia de alguma coisa que é pesada, alguma coisa que é verdadeira, alguma coisa de grande importância. No grego, a palavra para honra é a palavra timê, que significa a avaliação pela qual um preço é avaliado. Quanto tempo eu tenho mesmo, pastor? Eu já falei quanto tempo? Já falei que só, não foi? Tem quanto tempo? Uns 40 minutos? Os irmãos tenham paciência aí, viu, irmãos? Que rapaz, tem muita coisa para dizer hoje, viu? Pelo amor de Deus. Pois bem, a avaliação pela qual um preço é fixado. Uma vez um irmão me deu uma caneta, e a caneta, teoricamente, era de uma marca muito cara. Quando eu olhei para a caneta, eu disse, essa bicha, eu não tenho problema com caneta não, irmãos. Para mim, caneta só escreve mesmo, até onde eu sei. Então, aí ele disse, é um presente para o senhor aqui e tal. Eu disse, cara, obrigado. Eu olhei a marca assim, aí eu, depois de um tempo, usei a caneta um pouquinho, acabou a tinta dela. Aí tinha uma loja dessa marca lá no shopping. Aí eu fui lá. Na minha cabeça, irmãos, a caneta não era da marca, era falsificada não, eles chamam de primeira linha. Era a primeira linha, eu olhei, essa bicha é a primeira linha, eu tenho quase certeza. Mas ele disse, cara, quem me deu, eu acho que essa bicha é original. Eu disse, então tá bom, eu fui lá no shopping com a caneta, cheguei lá na loja, eu disse, tudo bem, olha, eu queria um refil para essa caneta aqui. Essa caneta é verdadeira mesmo? Aí a mulher chegou, botou um óculos. Não, a primeira vez não. A primeira vez ela olhou assim para a caneta. Aí disse, é original. Vamos pegar aqui a carga dela. Porque a carga dela não cabia na caneta. Ela disse, estranho, não cabe. Se eu entendi, minha senhora, me dê minha caneta que eu vou embora aqui, a gente deixa isso para lá. Ela disse, não, peraí. Foi lá dentro, pegou um óculos especial. Aí botou o óculos, aí disse, eu vou lhe mostrar que ela é original. Porque toda caneta dessa original tem uma numeração de série bem aqui. Aí, estranho, não tem. Eu disse, senhora, vamos deixar isso para lá, vamos esquecer. Disse, não, tenha calma. Porque toda caneta dessa marca também tem que ter uma pedra, bem aqui. Só um minutinho. Não estou vendo, peraí. Gerente, irmãos, juntou uns 5 cabas da loja. Uma vergonha de torar que eu já estava de estar ali, né? E aí os 5 caras em volta da caneta, eu disse, cara, parece muito assim, mas onde foi que o senhor comprou? Eu disse, me deixa isso quieto, me dê essa caneta, eu vou embora. Isso é um lixo, joga isso fora que eu não vou querer essa porcaria, não.
que é que acontece? Para mim, irmãos, que não sou especialista naquilo, para mim uma caneta daquela, tanto no centro da marca como no centro da marca, não faria diferença nenhuma. Mas para alguém que é um especialista, aquela pessoa vai conseguir enxergar detalhes ali que outra pessoa não vai conseguir ver. E eu vou te dizer, irmãos, é possível uma pessoa vir para a igreja e ter uma diferenciação sobre aquilo que acontece, ter os óculos especiais para conseguir ver o que realmente está acontecendo. É possível também uma pessoa vir para a igreja e não ter honra alguma pelo que está acontecendo. Lá em Marcos, no capítulo 6, a gente vê Jesus voltando para a sua cidade natal, depois de ter feito vários milagres e tudo isso. E a Bíblia diz que quando ele entra na sua cidade, as pessoas olham para Jesus, olham para a sabedoria, ouviram a pregação dele e começaram a dizer entre eles: de onde foi que ele saiu com tanta sabedoria? Ele é de onde? E alguém disse: ele é do nosso meio. Você não conhece não Jesusinho? Jesusinho é daqui. As irmãs dele estão entre nós. Jesusinho é da nossa cidade, menino bom demais. A gente conhece ele desde pequenininho. Quantos estão aqui, irmãos? Quantos estão entendendo? Nota que eles não depreciaram Jesus. Eles não disseram Jesus é amaldiçoado. Eles não disseram Jesus é do diabo. Eles não disseram isso. Mas o que eles fizeram? Eles disseram Jesus é um de nós. Quantos estão entendendo, irmãos? Jesus é igual a gente. Não, irmãos. Engraçado, tem gente que vem para a igreja, irmãos. Vai para a igreja. Vem para a igreja. Volta para casa do mesmo jeito, vive a mesma vida. Mas tem gente que diz: rapaz, eu vou para a igreja, eu enxergo um valor diferente ali. Eu vou para ouvir Deus falando comigo. Irmãos, eu tenho a minha Bíblia de leitura, eu escrevi nela assim: essa Bíblia, toda vez que você abrir essa Bíblia, Deus vai falar com você. A sua Bíblia, a minha Bíblia, não é um instrumento de trabalho. Eu sou pastor, eu ensino a Bíblia. Irmãos, eu não quero nunca olhar para a minha Bíblia e ver um instrumento de trabalho. A Bíblia é Deus falando pessoalmente comigo. Todas as vezes que eu abrir, eu não vou fechar enquanto eu não encontro Deus falando comigo por meio daquelas escrituras. Tem textos que você vai ler porque você precisa ler das escrituras. Mas, irmãos, você precisa estar muito atento para as coisas que o Espírito Santo quer trazer. E uma vez que ele traz, anota, honra, respeita, enxerga aquilo de uma forma diferente, porque foi o Espírito Santo ministrando ao seu coração. Mas não trate como qualquer coisa. Uma das definições de falta de honra, de atimê, ela tem um comentário que eu gosto muito. Se não me engano é o dicionário Webster, eu não sei se eu anotei isso aqui, mas a ideia é que... Aí, só um minuto. É isso mesmo. A ideia é que alguma coisa, a desonra, é você considerar alguma coisa santa como se fosse uma coisa comum. O pecado, irmãos, não está em você considerar aquilo que Deus chama de santo como pecaminoso, mas só em considerar comum, você já está entrando no âmbito da desonra. Uma das pessoas que a Bíblia chama de profano é Esaú. Esaú, irmãos, estava com fome. No dia que ele chegou em casa, irmãos, ele estava com muita fome. O irmão dele chegou e disse assim: faz o seguinte, troca o teu direito de primogenitura por um prato de comida. Ele disse: na hora. Cadê o cuscuz? Botou lá, prato de lentilha. Na hora, irmãos, ele trocou a bênção da primogenitura por aquele prato de comida. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, que não tenha no meio de vocês nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. Trocando as coisas espirituais, as coisas de Deus, por uma saciedade momentânea. E aí, irmãos, eu estou falando aqui com líderes. Não é assim? A gente pode apertar um pouco mais, não pode? Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado como a gente trata aquilo que a gente está fazendo. Pode ser o departamento que for. Irmãos, não é só um departamento. Não é só uma oportunidade de agradar alguém. Lembra de uma coisa, irmãos, existe um princípio em 1 João, capítulo 4, que ele diz: como eu posso dizer que amo a Deus, se eu não amo o meu irmão a quem eu estou vendo? Como eu posso dizer que eu amo quem eu não vejo, se eu não amo quem eu estou vendo? Como eu posso dizer que honro a Deus, se eu não honro o meu irmão a quem eu estou vendo?
Vamos ver uma coisa bem rápida aqui. Eu estou citando ainda Provérbios, mas só guarda isso no coração. A Bíblia manda, eu vou te dar uma listagem rápida. No Novo Testamento, viu? A Bíblia manda a gente honrar Deus, honrar Jesus, honrar a palavra, o Espírito. Isso eu vou classificar como uma coisa só. Mas a Bíblia nos ensina a honrar Deus. A Bíblia nos ensina a honrar os nossos pais. Efésios 6:2 vai dizer: honra teu pai e tua mãe para que você tenha longevidade. A Bíblia manda honrar o matrimônio. Hebreus 13:4 diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, honra a Deus, honra o pai, honra o cônjuge, honre os dons ministeriais. Lá em João, no capítulo 13, no versículo 20, diz que quem recebe quem Jesus enviar, a Jesus está recebendo. Amém, irmãos? Então deixa eu aproveitar e dizer isso para você logo. Seu pastor não é qualquer pessoa. Seu pastor não é alguém igual no sentido de dizer assim, é mais um como eu. E eu não estou falando isso aqui porque o pastor me pediu para falar. E nem estou falando isso para que você pense que a gente está querendo usar do que a palavra de Deus diz para puxar alguma coisa de alguém. Eu estou te falando um princípio que vai abençoar a tua vida. Por quê? Na hora que você precisa do pastoreio, e você quer a unção que está sobre o pastor, e você não enxerga o pastor com a honra que é devida, não espere que essa unção vai afetar a sua vida. Eu já dei, irmãos, o mesmo conselho para duas pessoas diferentes, e o resultado foi completamente diferente. Por quê, pastor? Porque houve diferenciação na forma que estava ouvindo. Mas não, vou lhe dizer uma coisa, é mais fácil honrar a grama do vizinho. É mais fácil honrar o carro do vizinho. É mais fácil honrar a igreja do vizinho. É mais fácil reconhecer o mover de Deus naquela igreja pequena lá no interior da África, onde o poder de Deus está. Rapaz, eu creio que o poder de Deus está lá. Ei, irmãos, o poder de Deus está operando na tua igreja local. Que tal começar a reconhecer o que Deus está fazendo aqui? Pessoas dizem assim, não pastor, mas se eu estivesse numa igreja melhor. Atos no capítulo 5 fala sobre um casal que morreu porque mentiu para o Espírito Santo. E eles estavam na melhor igreja que podia estar, porque só tinha uma. Só tinha a igreja de Jerusalém. E eles conseguiram, irmãos, um motivo. Eu não vou entrar nisso agora, mas a Bíblia fala sobre um homem chamado Barnabé. Diz que Barnabé era um homem tão maravilhoso que foi chamado de filho da consolação. É por isso que o nome é Barnabé. O nome dele era José. Barnabé era um apelido. Disseram, aquele cara ali, ele é um encorajador de pessoas. A Bíblia termina de dizer isso e começa a narrar o capítulo 5. E lá naquela igreja, teve um casal que viu a doação que Barnabé fez e disse, a gente vai dar também. Lembra do que eu falei da diferença do coração? Barnabé deu a propriedade dele, o casal também. Só que no coração, o intento estava errado. Deixa eu te falar algo interessante sobre honra. A Bíblia diz que buscar a própria honra não é honra. Teve um amém, mais ou menos um amém, eu fui, eita. Mas Deus lhe paga ali. Já ia agradecer por terem falado. Mas é verdade, irmãos. Buscar a própria honra não é honra. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Buscando ser tão gente boa que nem Barnabé, tão querido como Barnabé, mas com o coração errado. Está fora, irmãos, é um prejuízo, é um perigo. Os irmãos estão tristes, né? Mas vai melhorar, irmãos, vai ficar melhor, tenha calma. A Bíblia manda honrar, eu falei, os dons do ministério, honra o dom na vida dos outros. Honra o dom não só do pastor, mas de cada pessoa que Deus te conectou dentro do corpo de Cristo. Amém? Honre o dom do seu amigo, de alguém que está na mesma condição que você está. Eu vou te dizer mais, honre o seu próprio dom ministerial. Quando você está meditando nas Escrituras, quando você está tendo tempo com o Senhor, quando você está se dedicando a aprender, você está honrando o dom que Deus colocou na sua vida. Porque uma coisa interessante sobre o dom é que ele não é nosso. Deus compartilhou conosco. O dono do talento é Ele. Ele compartilha essa preciosidade conosco. A Bíblia manda a gente honrar os nossos empregadores. Vou ler esse texto aqui, eu já vi que o Pentecostes está caindo aqui. 1 Pedro 2, versículo 18. Ele diz, servos, sejam submissos ao temor, não só se o seu senhor for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Honre aquelas pessoas que te dão a oportunidade de emprego.
Ah, mas aquela pessoa é ruim. Ah, mas aquela pessoa torce para o Flamengo. Ah, mas... É brincadeira, irmãos. Ah, mas aquela pessoa não é uma pessoa boa. Irmãos, honra não se trata apenas de para quem você vai dar. Mas honra é parte do caráter cristão que nós temos. Algumas pessoas dizem assim, não, eu não vou honrar essa pessoa porque ela não merece. Deixa eu te falar uma coisa, a gente não honra só porque aquela pessoa merece ou deixa de merecer. Mas, quando você honra pessoas que talvez não estão merecendo tudo que você gostaria de dar para elas, ou tudo que você está oferecendo, saiba de uma coisa, você está proporcionando um ambiente para que aquela pessoa melhore. Ah não, porque eu vou honrar o meu marido. Irmãos, vou te dizer, nenhum marido me deu uma oferta aí para eu falar isso aqui não, mas eu vou tentar ajudar aqui uns casamentos. Homem tem necessidade de se sentir respeitado. Se você honra o seu marido, por mais que ele não esteja merecendo dentro de um aspecto, mas você está proporcionando um ambiente para que ele seja melhor como marido também. Maridos, a mesma coisa para a sua esposa. Honre a sua esposa. Ah, pastor, mas a comida está ruim. Arrume um jeito de elogiar. Não precisa mentir não, mas arrume um jeito, deve ter alguma coisa. A comida está ruim demais. Eita, meu amor, que sal de qualidade você comprou. Vocês vão entender? Isso é honra também. Mas eu vou repetir o que eu falei aqui. A primeira manifestação de honra é dar ouvido. Sabe que a maior parte dos relacionamentos com problema, irmãos, é porque falta honra. E falta honra na forma de ouvir. Ou não escuta, não tem tempo para parar e ouvir, ou escuta e não considera de forma adequada. Sétimo ponto, honre um ao outro. Romanos capítulo 12, versículo 10, diz, irmãos, que nós devemos honra para os nossos irmãos, uns aos outros. Então, mais uma vez, você nota que honra está em todos os aspectos e todos os relacionamentos, com Deus, com seus pais, com seu cônjuge, com seu empregado, com os empregadores, com autoridades civis, um ao outro. Honra deve estar em todo lugar. Vamos lá, como honrar de forma adequada? Uma definição de honra de um dicionário que eu gostei muito é tratar alguém com grande consideração, respeitar profundamente, tratar com cortesia, tratar como algo valioso, ter alguma coisa em alta estima. Está comigo? Vamos lá, versículo 9 do Mateus, para a gente tentar chegar na metade do texto, pelo menos. Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Eu não vou entrar especialmente nisso, mas eu quero, ou pelo menos enfatizar para você, a melhor finalidade para os teus bens é honrar o Senhor. Amém? Agora nota aqui, ele está falando sobre honrar com os bens, e ele disse com as primícias de todos os teus ganhos. Versículo 10. Assim se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares irromperão com vinho novo. Uma coisa que você vai aprender com Deus, irmãos, e que é importante a gente saber: Deus não tem problema com galardão. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, não é opcional, é necessário, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia também que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Ele falou sobre duas crenças: crê que Ele existe e crê que Ele se torna galardoador. Tem gente que crê que Deus existe, mas, irmãos, não acredita que Ele é galardoador. Isso é uma ofensa para Deus, porque fere a natureza de Deus. Então, eu tenho que crer que Ele existe e eu tenho que crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele disse lá em 2 Samuel: eu honro os que me honram. Ele tem prazer, irmãos, de que quem o honre saiba que é da natureza dele honrar. Agora, uma coisa importante desse texto: a Bíblia diz que Deus é galardoador dos que Ele não é galardoador dos que buscam galardão. Quantos estão aqui, irmãos? Ele disse que é para honrar, para buscar a Ele. E enquanto você busca Ele,
ele se torna o seu galardoador. Ele não disse para você buscar o galardão e por causa disso você vem para ele. É o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, vem uma serpente e diz assim: olha, Deus está querendo privar vocês de ser igual a ele. O problema de Eva foi tentar ser o que ela já era. Ela queria ser participante da natureza de Deus. Ela já era imagem e semelhança de Deus. Agora a serpente vai dizer: Deus está privando vocês disso. Deus está privando você do benefício daquela árvore, porque ela parece que é boa para dar entendimento. Aí Eva deixa de ter relacionamento com Deus para correr atrás das coisas. Irmãos, dentro do ministério, eu conheço muita gente boa e talentosa, que por amar o que ela poderia conquistar, por amar o seu próprio talento, essas pessoas deixam de pegar com a firmeza necessária o que Deus está dando para elas. Gente, irmãos, que tem chamado, que é óbvio o talento, é óbvio que a mão de Deus está sobre aquela pessoa, mas não, ela começa a ir atrás das coisas. E deixa eu lhe dizer, irmãos, o propósito de Deus não era privar Eva do conhecimento. O propósito dele é que ela não fosse buscar o conhecimento longe dele, mas por meio dele, porque ele é galardoador dos que ele honra quem o honra. E a ideia de Deus era: você me honra e eu vou dar para você o que quer que você precise. Não é por causa das coisas, é porque quando você me conhecer de verdade, quando você entender a minha natureza, você vai ser galardoado, fique tranquilo sobre isso. Agora, preste atenção, versículos 11 e 12. Meu filho, não despreze o castigo do Senhor. Eu estou terminando a introdução, viu? Não despreze o castigo do Senhor, e nem te canses da sua correção, porque a quem o Senhor ama, Ele corrige, assim como um pai ao filho em quem se deleita. Irmãos, muitas pessoas pegam esse texto, ou o texto de Hebreus capítulo 12, onde o escritor de Hebreus vai citar esse texto de Provérbios 3, e diz assim: está vendo? Deus botou aquela pessoa na moinha, Deus está chicoteando aquela pessoa para que ela aprenda, porque Deus açoita aos filhos que Ele recebe. Mas Provérbios 3, irmãos, qual é o açoite? Entenda, ele está falando aqui: ei rapaz, para de se estribar no teu próprio entendimento, confia no Senhor e aprende a honrá-lo. Honrando com os teus bens, sabe o que vai acontecer? Não vai faltar bens para você. Ele vai fazer transbordar os teus celeiros, Ele vai fazer transbordar os teus lagares, você vai receber prosperidade. Mas aprenda isso: Deus está te açoitando com essas palavras de exortação. Oh, glória a Deus! Deus lhe chamou aqui nessa chácara boa, irmãos, para lhe açoitar mesmo. É brincadeira, irmãos. Estão nervosos os bichinhos, né, pastor? Mas eu vou... Calma que eu vou chegar lá. Deus está querendo chamar a atenção. Agora preste atenção no versículo 12. Por que Ele açoita? Porque Ele é um pai e Ele está querendo corrigir a um filho. Irmãos, isso muda tudo. Você não colocaria uma doença no seu filho para ensinar a ele uma lição. Deus também não. Você não machucaria o seu filho para ensinar alguma coisa. Não, você quer que ele aprenda. Você não quer que ele morra, você quer que ele aprenda. Deus da mesma forma. Eu não vou ler todos os textos porque realmente seria muita coisa. Mas Isaías capítulo 1, Deus diz: o boi conhece o dono. Por que o meu povo não está ouvindo a minha voz? Jeremias 2, ele chega a dizer: céus e terra, vem aqui para prestar atenção numa coisa. O meu povo deixou de seguir as minhas instruções. Eu sendo o Senhor, por que vocês não honram? Malaquias no capítulo 1, Deus diz: vocês me chamam de pai, mas eu pergunto, cadê a honra para mim? No capítulo 3, ele vai dizer: onde o meu povo está me roubando? Eles estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Falta da manifestação de honra. Amém? Mas irmãos, não precisa ser assim com a gente. Tem muita coisa boa que vai acontecer a partir do momento que a gente começa a honrar o Senhor. Agora eu quero mostrar uma história de honra no Novo Testamento. Abre aí no Atos, no capítulo 9. Eu finalizo normalmente de 5 a 6 vezes. Essa já é a segunda, né? Eu acho, pelo que eu estou dizendo aqui. Atos capítulo 9. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Tabita. Tabita, ou Tabita, que em grego significa Dorcas, ela não era uma pregadora, ela não era uma ministra da igreja. Mas diz que essa mulher, versículo 36, ela sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Deixa eu te falar, quando você honra,
as pessoas, você está honrando a Deus. Você crê nisso, irmãos, de verdade? Quando você serve o povo de Deus, é a Deus que você está servindo. Quando você persegue o povo de Deus, é a Deus que você está perseguindo. Amém? Tabita, ela fazia o bem. E a ideia aqui de ajudar os pobres, se você for pegar no grego, a ideia dessa ajuda é alguém que vive de misericórdia e generosidade. Tabita era extremamente generosa. Versículo 37. Por esse tempo ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Para imaginar essa cena, irmãos. A mulher morreu, ela era jovem, ela morreu. E todo mundo que recebia os vestidos que ela fazia. Irmãos, Tabita era costureira, ela costurava bem. E ela deu, irmãos, do dom que ela tinha para a vida das pessoas. Isso é honra, irmãos. Ela honrou as pessoas. Honrou quem? Irmãos, pessoas que muitas vezes não tinham como retribuir para ela o que ela estava fazendo. Mas ela fez. Quando Tabita estava costurando, ela não estava pensando: eu vou costurar aqui porque eu quero ressuscitar, caso eu morra antes do tempo. O coração dela não era isso. Mas cada vez, irmãos, que ela colocava linha naquela agulha e passava na máquina, que não tinha na máquina, é brincadeira, ela devia costurar à mão, que ela estava lá costurando. Irmãos, ela estava construindo coisas para a vida dela, ela nem imaginava. Porque um dia, imagina, Pedro chegando no velório, e o velório, irmãos, estava cheio de mulheres. Mostrando aqui, ó, olha isso aqui. Olha esse vestido, foi Tabita que fez, chorando, irmãos. E aquilo despertou compaixão no coração de Pedro, a tal ponto que ele pede para todo mundo sair. Ele ora a Deus por aquela menina, a menina ressuscita. E depois ele chama todo mundo de volta e diz: olha aqui quem ressuscitou. Imagina a festa naquele dia, irmãos. Imagina todo mundo celebrando assim, que coisa linda, olha o que aconteceu aqui. Mas eu vou te dizer, irmãos, quando Tabita estava costurando, honrando os irmãos, a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 36, que Davi serviu a Deus, servindo a sua geração. Eu quero lhe dizer, irmãos, Deus está te confiando um trabalho. Quando você honra a Deus, servindo as pessoas, você está construindo algo para o reino de Deus, mas você está construindo um caminho, uma avenida, pela qual essa honra dada vai voltar para você de alguma forma. A gente não faz para receber honra, mas saiba de uma coisa, irmãos, quem honra a Deus vai ser honrado. Ele não vai deixar que você saia sem receber o pagamento justo e adequado. Tabita, irmãos, ressuscitou. Meu Deus do céu, irmãos. E se ela não tivesse feito aquilo? Talvez ela não teria, irmãos, pessoas indo buscar Pedro para vir orar por ela para que ela ressuscitasse. Mas o povo foi movido, sabe por quê, irmãos? Porque Tabita deixou uma marca na vida delas. Eu estava falando ontem mesmo sobre isso com alguns irmãos. E no meio da ministração, alguém chegou e disse assim: pastor, eu queria honrar uma pessoa aqui. Eu disse: diga. Ele disse: irmão fulano de tal, sabe o que ele faz na igreja há 20 anos? 10 anos, 20 anos, o quê? Ele serve café para todo mundo no final do culto. Todo mundo ama esse homem. Onde quer que você esteja, ele vai chegar e dizer: quer um biscoitinho, bênção? Ele não sabe pregar, ele não sabe falar direito, ele não tem uma boa habilidade na música, mas onde ele estiver, vai ter café e biscoitinho. E sabe que tem muita gente, irmãos, que chega na igreja abatido, triste, mas quando encontra o irmão do cafezinho, aquela pessoa começa a se animar, diz: rapaz, obrigado, meu irmão. Obrigado aí pelo café, obrigado pelo biscoito, obrigado pelo carinho. Pessoas saem marcadas por aquele homem, por causa do café e do biscoito. Deixa eu te dizer, irmãos, não importa em que área você esteja, lembra de uma coisa: você não está fazendo de qualquer jeito. Eu não preciso falar sobre excelência quando eu estou falando sobre honra, porque quando você faz com honra, você vai dar o seu melhor naquilo que Deus está te chamando para fazer. Agora eu vou te dizer muita coisa, eu poderia dizer muita coisa, não vou dizer muita coisa não, porque eu já estou terminando. Terceira vez agora, quarta vez.
terceiro, que eu não quero queimar todas as minhas oportunidades de encerrar, não. Mas a Bíblia fala uma coisa, irmãos, você que faça o bem, não se canse de fazer o bem. Porque a seu tempo nós iremos colher. Guarda isso no seu coração. Fazer o bem e honrar as pessoas é um plantio. E como todo plantio, ele demanda perseverança. Porque tem um tempo entre a semente morrer e germinar e você colher aquilo. Está aqui, irmãos? Às vezes a gente fica estressado, fica pensando, meu Deus, eu estou me dando tanto, eu estou fazendo tanto, e parece que nada acontece, parece que a retribuição que eu espero não chega. Eu quero lhe dizer, meu irmão, se a colheita que você está esperando, pelo plantio adequado que você tem feito. E mais uma vez, não tem nada errado em esperar a colheita do plantio, irmãos. Tem algo errado em plantar sementes erradas. Mas se você está plantando a semente certa, Deus quer que você tenha expectativa da colheita. Amém? Se a colheita não chegou ainda, pode ficar tranquilo. É porque ela vai ser maior do que o que você está imaginando. Ah, pastor, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo para outras pessoas, eu estou honrando outras pessoas, eu estou me desgastando pela obra de Deus e parece que nada acontece em retribuição. Irmãos, não fale isso. Esse tipo de confissão pode estar atrapalhando a sua colheita de chegar. E eu vou te dizer uma outra coisa. Tem pessoas que estão vivendo a época da colheita, mas elas acham que a colheita não vai envolver trabalho. Deixa eu te falar uma coisa, dá trabalho semear, mas às vezes dá mais trabalho colher do que o que dá trabalho de semear. Ei, irmãos, quero te animar hoje à tarde, viu? Persevere honrando o Senhor. Vale a pena servir o Senhor. Ele é um bom recompensador. Amém? A Bíblia fala sobre um outro homem. Eu vou fechar aqui, irmãos, para os irmãos acharem que eu estou encerrando. Tirei a Bíblia daqui de cima, viu, irmãos? Vou nem olhar para ela mais não. Mas a Bíblia fala sobre um homem, eu já citei ele aqui, o irmão Barnabé. O irmão Barnabé era um cara gente boa, irmãos. Gente boa. Chamado de filho da consolação. Sabe o que Barnabé fazia? Barnabé pegava o irmão mais calado da igreja, que não estava falando com ninguém, e dizia assim, ei, deixa eu te apresentar um pessoal aqui. Ele fez isso com um rapaz que tinha acabado de entrar na igreja. Mas antes de eu falar desse rapaz, eu quero falar sobre um outro irmão chamado Ananias. Paulo, irmãos, virado, matando os crentes, botando na prisão, fazendo tudo de errado. Tem aquela visão, fica cego lá 3 dias, e aí Deus fala com ele. Paulo, um cara chamado Ananias, desse tamanho assim, é brincadeira. Um cara chamado Ananias, os irmãos não entenderam a piada não, é Ananias, era um trocadilho, deu errado demais, o pessoal não entendeu. Mas ele disse, Paulo, um cara chamado Ananias vai chegar aqui e vai colocar a mão na tua cabeça e tu vai ser curado dessa cegueira. Foi embora, foi falar com Ananias, agora Jesus, ou anjo eu acho. Disse assim, ei Ananias, eu tenho um negócio bom para ti. Já ouviu falar de um cara chamado Paulo? Sim, Senhor, é o que mata a gente, esse mesmo. Pois tu vai lá impor as mãos nele. Mas Senhor, porque na visão, ele ouviu dizendo que era um cara chamado Ananias. E quem deu a visão? Eu. Mas é tu que vai. Tu vai lá, tu vai impor as mãos em Saulo. E quando tu impor as mãos, esse homem vai ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, é engraçado Ananias chegando lá. Porque diz que quando Ananias chegou, disse assim, Saulo, meu irmão, fique cheio do Espírito Santo. Rapaz, a maior garantia de vida para Ananias era que Paulo ficasse cheio mesmo do Espírito Santo. E foi o que ele fez. Chegou lá e disse, ei, rapaz, fique cheio do Espírito Santo. Paulo ficou cheio do Espírito Santo. Mas, irmãos, teve alguém corajoso que foi lá conversar com Paulo. Irmãos, tem gente que entra na igreja que às vezes é desafiador. Eu, como pastor, já ouvi alguém dizendo, rapaz, parece que só tem gente doida entrando na igreja, povo dando trabalho, gente com problema, gente endividado, gente que irmãos, talvez era um psicopata, era para ser um psicopata, uma pessoa dessa, entrou na igreja lá. E agora, pastor? Irmãos, vou lhe dizer, não tem oportunidade melhor de você demonstrar a Deus o quanto você o honra, quando você tem a oportunidade de semear na vida desse tipo de gente. Porque eu vou te dizer, irmãos, vale a pena. Talvez na cabeça de Ananias, Deus estava botando ele para ir orar por um psicopata que matava gente, que viu o sangue de Estevão, um homem de Deus, um homem que tinha a cara de um anjo lá, irmãos, na hora de ser apedrejado. Mas Paulo estava lá consentindo com a morte dele.
Mas Deus levantou, irmãos, Ananias. Ananias não tinha, irmãos, uma chamada ministerial reconhecida por todo mundo. Ananias não estava, irmão, cheio de cartazes no Instagram, dizendo onde Ananias estava pregando. Ananias não estava recebendo ofertas muito pesadas. Ananias não estava, irmãos, em nenhum desses ciclos. Mas Ananias estava pronto para honrar a Deus servindo as pessoas. Se não fosse Ananias, irmãos, o que a gente teria perdido? Rapaz, esse tipo de gente, irmãos, problemática. Pastor, tem uma irmã lá na igreja que está dando um trabalho miserável, eu tenho vontade de expulsá-la do corpo de Cristo, se eu pudesse. Irmãos, eu vou te dizer, ter paciência com esse tipo de gente é honrar o Senhor. Vai ter galardão para você, meu irmão. Vai ter galardão. Barnabé olhou, disse, aquele homem não parece com um cabo que matava os irmãos aqui, que matou uns amigos da gente? É ele mesmo. Deixa eu ir lá. Ei, cara, o que aconteceu contigo? Rapaz, eu vi Jesus no meio do caminho, me converti, ele conversou um monte de coisa comigo, veio o irmão e pôs as mãos, eu estou cheio do Espírito Santo. Eita, arabaxá, cara, cheio do Espírito Santo? Vem aqui, deixa eu te apresentar um pessoal. Barnabé introduziu Paulo na igreja. Irmãos, Barnabé mandou mensagem, cara, não deixe de vir para a igreja hoje não, venha para o culto, venha para o culto. Paulo tentou dar um balão dele, ele foi lá buscar Paulo e disse, eu vou levar para o culto do jovem, você vai. Irmãos, deixa eu te dizer, nada disso é pequeno. Às vezes pessoas querem honrar a Deus nas coisas grandes. Senhor, eu quero dar uma SW4 para a igreja. E Deus está dizendo, por que não começa dando teu tempo agora? Por que não é fiel nos 10 reais e quer dar um carro? Eu conheço, irmão, gente que diz, pastor, quando eu me aposentar eu vou ser uma bênção. Vai não. Diria o áudio do WhatsApp, ela não vai não, ele não vai não. Ele vai ser a mesma coisa que ele é. Ah não, pastor, quando eu ganhar mais dinheiro, vai não, vai ser a mesma coisa que agora. Eu conheço gente que tem dinheiro e não tem disposição de obedecer a Deus em nada. Conheço gente sem dinheiro que não tem... Eu conheço gente sem dinheiro que não dá dízimo, irmãos, que recebe pouco dinheiro e não dá dízimo. Conheço gente com muito dinheiro que também não dá dízimo. A questão não é o quanto você tem, a questão é a honra que está no seu coração. E hoje à tarde eu quero te lembrar de tudo isso, irmãos, para que você nunca esqueça, isso aqui não é um negócio. A igreja, por mais que tenha um CNPJ, não é o seu CNPJ. A gente está aqui, irmãos, para socorrer e ajudar a vida de pessoas. Esse é o nosso chamado aqui na terra. Pode ser que muitas vezes não pareça muita coisa, pode ser que o trabalho que você está fazendo não apareça na frente de todas as pessoas, mas honrar o Senhor vai fazer com que a honra dele possa tocar você. Deixa eu te dizer, eu já vi pessoas que chegaram a determinadas posições de formas erradas, pessoas que foram a determinados lugares por causa de bajulação, pessoas que chegaram em determinados ambientes porque demonstravam alguma coisa que não eram, mas essas pessoas, elas não permanecem. E quem deve lidar, irmãos, com quem está com o coração errado, não sou eu e não é você. Eu gosto muito quando Jesus diz que nós somos semeadores, nós não somos geólogos. Sabe o que o geólogo faz? Ele pega um pedaço da terra e faz um estudo para ver que tipo de terra é aquela. Deus não me chamou para julgar o coração de ninguém. Mas Deus me chamou, irmãos, para estar com a semente pronta, para que na oportunidade que se abra eu possa lançar a semente certa. Agora, irmãos, Paulo disse, tem gente que está errado e que demora algum tempo, mas o que está no coração vai ser manifesto. Tem gente que está fazendo certo, que talvez não esteja vendo colheita ainda. Mas, irmãos, eu quero te dizer hoje à tarde pelo Espírito de Deus, nenhuma semente de honra lançada a Deus, a sua liderança, aos irmãos que servem junto com você, aos irmãos que nós servimos enquanto igreja, que vão chegar naquele lugar. Nenhuma dessas manifestações de honra vão ficar sem galardão. Eu posso finalizar agora de verdade mesmo, de verdade. Um texto que está lá em Ruth, no capítulo 2, no versículo 12, eu vou ler para você na Bíblia de Jerusalém. Foi dito assim, que Yahvé te retribua o que fizeste, e que recebam uma farta recompensa da parte do Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Eu quero declarar sobre você hoje à tarde, meu irmão, Deus está trazendo uma farta recompensa para você. Eu tenho orado sobre esse ano, eu não gosto de ficar falando alguma coisa que eu não perceba Deus falando ao coração mesmo.
quero falar só porque alguém quer ouvir uma coisa sobre 2024. Mas eu estava, irmãos, com uma expectativa tão boa em oração sobre esse ano. Porque o Senhor disse, vai ter muita colheita que vai chegar. Eu fiquei animado. E o Senhor me lembrou, as colheitas, elas vão chegar de acordo com as sementes lançadas. E aí eu vou te dizer, não é para você responder para alguém, não é para você dar uma satisfação, mas que qualidade de semente tem sido lançada? Que tipo de honra a gente tem dado ao Senhor? Como um filho que ouve o pai? Ou talvez acostumou a trabalhar na igreja como sempre fez? É isso mesmo, eu estou acostumado a isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não se acostume com a paisagem não. O que a gente está fazendo é digno de honra, irmãos. Servindo as pessoas onde quer que você esteja servindo. Fazendo o que quer que Deus te chame para fazer. Eu não sei você, mas a melhor frase que eu lembro do Novo Testamento é quando Deus disse assim, está chegando o dia em que Ele vai dizer, servo bom e fiel. A questão não é o que você fez, mas como você fez. O princípio de fidelidade no seu coração. Guarda a fidelidade, irmãos. Ela tem grande galardão e esse galardão vai tocar você. A tua saúde vai ver isso. A tua vida financeira vai ver isso. A tua vida familiar vai ver isso. A recompensa do Senhor vai ser manifesta. E como eu estava falando, quando pessoas entram numa posição de forma errada, porque elas tentaram, elas saem. Mas, irmãos, quando Deus está concedendo honra sobre a vida de alguém, ninguém vai conseguir questionar se é Deus ou não. Tem coisa que só se abre. Já viu a ideia de que janela normalmente não tem fechadura? Janela normalmente você só consegue abrir de dentro para fora. Irmãos, eu declaro sobre você, se você quiser receber isso, receba pela fé mesmo. Tem coisas que Deus vai fazer, uma janela que se abre, que só Ele pode abrir mesmo, é de dentro para fora. Coisas vão chegar para você, bens vão chegar para você, irmãos, paz vai chegar para você, recompensa, mas alimenta esse princípio de honra. Não trata o seu pastor de qualquer jeito. Eu vou te dizer, você vai receber dessa unção pastoral de uma forma diferente. Uma grande multidão tocando Jesus, ninguém foi curado. Chega uma mulher com fluxo de sangue, ela ativa o poder, porque reconhecia em Jesus algo diferente. Eu vou te dizer, 2024 vai ser um ano extraordinário para a sua vida. De verdade, irmãos. Eu não estou falando isso só para te animar, não. Eu estou te falando pelo Espírito de Deus. 2024 vai ser um ano de muito crescimento. 2024 vai ser um ano onde você vai ver sementes que talvez você nem lembrava que estavam no solo. Mas por causa da tua perseverança em fazer o bem, por causa da tua perseverança em honrar o Senhor está dizendo, eu vou te honrar, rapaz. Você não precisa trabalhar sozinho, não. Eu vou fazer a minha parte sobre você. Ninguém vai poder questionar. Coisas estão para acontecer. Uma chave está para ser virada para a sua igreja, irmão. E se você pegar junto com esse sentimento no coração, a gente vai ver mesmo coisas extraordinárias acontecendo por você e através de você. Posso orar pelos irmãos? Pai amado, eu te agradeço por essa tarde, obrigado pelo privilégio de falar com os meus irmãos, Pai, dos teus valores, falar sobre o reino. Eu te agradeço, Pai, porque quando o Senhor é honrado, Pai, existe grande alegria num ambiente como esse. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor inspira a honra e o Senhor expira, Pai, bênção sobre aqueles que te honram da forma adequada. E eu declaro que os meus irmãos vão provar mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado por boas notícias chegando. Obrigado, Senhor, por multiplicação acontecendo. Obrigado pela igreja, Pai, tendo, Senhor, um resultado cada dia maior, por causa da graça e dos valores do Senhor no nosso meio. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.